gente trabalhar um pouquinho com as estruturas de laço, né, que o Portugal possui, né, e que as linguagens tanto utilizam, tá? A ideia de laço basicamente surge da necessidade da gente precisar realizar um procedimento que a gente costuma chamar de iteração. É um procedimento onde você realiza uma atividade e ela precisa ser realizada novamente. Ela tem uma certa recorrência ali, né, dentro da sua lógica de programação. Então ela itera, né, ela realiza novamente aquele laço e dá esse sentido de loop, né, que tanto o pessoal fala dentro das linguagens de programação. Tá ok? Aqui no Portugal, a gente vai trabalhar com três estruturas de loop que ele tem. A gente vai trabalhar com o faz, com o enquanto, né? O faça enquanto e o para. Tá? Então a gente vai conhecer a diferença entre elas. A ideia é essa, né? E aí a gente pode estar utilizando aí nos nossos programas, tá certo? Bom, vou começar aqui um novo arquivo, né? E a ideia é primeiro a gente trabalhar com a estrutura do tipo enquanto. Como é que a gente escreve ela? Né? Então, só para ficar um pouco mais claro, eu vou criar uma variável aqui que ela vai ser do tipo lógico, tá? Uma variável do tipo lógico e eu vou chamar ela vamos chamar de teste, né? Digamos que essa variável do tipo lógico, ela recebe, né, verdadeiro ou falso, certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou dizer que ela é verdadeira, tá? Ela é do tipo verdadeiro. E o enquanto, a gente caracteriza ele assim, ó, enquanto, abre e fecha parênteses, sinal de maior e menor, sinal de chaves, né, abre chaves, fecha chaves. E o que isso significa? Que enquanto uma condição nossa for verdadeira, ele executa todo o procedimento de cálculo. Então aqui dentro, ó, vem as nossas instruções, né? Todas as nossas instruções com relação ao nosso código viriam aqui dentro das chaves. E aqui no parênteses vem a condição de verdadeiro, tá? Então, nesse caso aqui, né, a condição de verdadeiro que eu estou estipulando, né, ela está dando o sentido de que a instrução vai ser executada. Porque é verdadeiro, então o que tiver aqui dentro ele vai executar. Eu vou escrever um código só para a gente ver, ó, né, vou escrever aqui, ó, olá pessoal, né, e vou fechar aqui o parênteses. Aí o que eu vou fazer com esse programa nosso, né? Enquanto, né, essa instrução for verdadeira, ele vai executar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um run aqui só para a gente verificar o que ele vai fazer. Ó. Run. Olha lá. Olha só quantos laços ele executou. Ó. Só que percebe que o meu programa ainda está rodando? Ó. Meu programa ainda está rodando. Então, só para a gente visualizar um pouco melhor, eu vou interromper ele, né? E eu vou colocar uma quebra aqui, ó. E eu vou executar de novo, ó. Pra gente verificar. Olha lá, ó. Ele tá executando o laço aqui, ó. Ele ainda tá funcionando, tá? Eu não estou conseguindo ver o número aqui, mas ó, para facilitar, vamos fazer assim, ó. Vou criar uma variável do tipo inteiro, ó. Inteiro, só para vocês perceberem. Vou dizer que ela ela seria x, né? E aqui eu vou escrever o valor dela. Vamos instanciar ela para ela começar com 0, tá? E agora eu vou dizer que x vai ser igual a x mais 1. Ó, né? Eu posso até fazer esse procedimento fora, para ficar mais bonitinho, né? Depois que passar por ele. E aqui eu digo que eu vou visualizar x, olha só. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que enquanto isso for verdadeiro, eu vou escrever olá pessoal e eu vou ter um número aqui na frente para a gente saber quantos olá, né, ele tá trazendo aqui para a gente. Ó. Tá? Vou colocar quebra de linha aqui, ó. Perfeito, acho que agora está certinho. E passando por aqui, o valor do x ele vai receber um novo valor, né? Então estou atribuindo um novo valor para ele, que vai ser igual ao x anterior mais 1. Então vamos pensar, ele vai começar com 0, passou a primeira vez dentro do laço, o x vai estar valendo 1, porque ele era 0 mais 1 passou a ser 1, certo? Pela segunda vez, né, o x agora vai estar valendo 1, mais 1 vai passar a ser 2. E assim eu vou indo, 3, 4, 5, 6, por enquanto sem parar, né? Só para a gente verificar aqui que ele realmente está dentro do laço. Ó. Executei, olha lá, agora dá para a gente perceber a numeração. Ó lá. Passou do 300 ao 400, 500, está indo embora. Né? Então, esse laço que a gente criou aqui,
ele é do tipo que a gente fala infinito, né? Por quê? Ele está executando e não para, olha só, ele não tem uma condição de controle, onde eu consigo parar a execução dele, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Digamos que para parar esse laço nosso, né, para parar esse laço nosso, a gente vai fazer uma pergunta para o usuário, né, se ele deseja ou não parar o laço. Só que quem a gente vai utilizar para realizar esse controle vai ser o nosso teste lá em cima, né? Então eu chamei ele de teste, eu vou dizer que o teste vai estar aqui, ó, né? Acho que eu não fui muito feliz no nome teste, eu vou mudar ele para, vamos chamar ele de continuar, né? Olha lá, continuar. Então, o continuar, olha lá, continuar, recebe verdadeiro e aqui continuar. Então, eu estou dizendo que o continuar, como ele vale verdadeiro, a minha sentença aqui do enquanto é verdadeiro, ele vai ficar aqui dentro executando, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para o usuário, né? Vamos perguntar se ele deseja sair, né? Ou se ele quer continuar. Então, vamos fazer assim, ó, deseja continuar, né? Deseja continuar, tá? Deseja continuar. E aí, vou colocar um S e um N aqui para ele responder, né? Só para a gente identificar. E eu vou usar a função de leia para eu poder ler essa opção que a pessoa vai escrever, né? Só que detalhe, eu não tenho essa opção, né? Como eu estou pedindo aqui para ler, vamos criar uma variável do tipo caractere? Ó, caractere vai ser a opção, né? E aqui eu vou ler a opção. Perfeito, agora sim, eu leio a opção. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tentar identificar, né? Se ele pressionou o N ou se ele pressionou o S, tá? Então, se a minha opção for igual a S, né? Ou melhor, se ela for igual a N, né? Eu vou trabalhar só com o N. Se ela for igual a N, o nosso continuar significa que a pessoa não quer continuar, né? Então, o continuar nosso, ele vai receber agora, continuar, vai receber o valor de falso. Então, o que a gente vai fazer? Essa condição nossa vai ser a condição de contorno. A gente pergunta se ele quer continuar ou não, né? Pressione N para não, né? E o S para continuar e vamos executar. Ó, quando executa, lá, olá, tá valendo 0, né? Deseja continuar? S, ó, S para continuar, lá, ele continua. S de novo, olha lá, ele está indo, está continuando, sempre que eu pressiono S. Ó. Se eu pressionar N, aí ele finaliza o programa. Então ele caiu aqui nessa condição do C, como é igual a N, né, e atribuiu o valor do continuar igual a falso. E aí a gente saiu. Então eu criei uma condição de contorno aqui, né? Isso é interessante. Essa condição de contorno que eu criei, ela é baseada na ação do usuário. Então ele decide se ele continua ou não, tá? Eu sei que eu não fiz uma interpretação aqui para o S, né? Eu só estou contando o N, porque o nosso valor continuar, ele já começa como verdadeiro, né? Então eu só troco o valor para falso dele quando a pessoa escolhe N. Nesse sentido, qualquer outra tecla, né? Ela vai acabar passando, né? E vai repetir o nosso laço de novo, tá? A gente poderia consertar isso, tá? Talvez trabalhando com um outro enquanto, né, ou algo do tipo, para garantir que ele está pressionando S ou está pressionando N, né, aqui dentro da opção, e aí eu passo a pergunta novamente para ele. Mas como a gente ainda está engatinhando aqui, vamos para um próximo exemplo. Em vez de eu trabalhar direto com valor lógico, assim, dentro do continuar, eu posso trabalhar com uma expressão também do tipo lógico, né? Aqui eu já trabalhei com o valor lógico, mas eu posso usar uma expressão do tipo lógico também, trabalhando com sinal de maior e menor, tá? Como é que eu uso isso? Vou começar um novo arquivo aqui, só para a gente fazer um teste. Vamos fazer uma variável, vamos criar uma variável que vai se chamar inteiro, ele vai se chamar, vamos criar, vai ser do tipo inteiro, né? E ela vai se chamar inteiro, e ela vai se chamar contador, tá? Vamos criar uma variável chamada contador. O nosso contador, inicialmente, ele vale 0. O contador vai ser igual a 0. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o enquanto aqui de novo. Ó. Enquanto. Né? Vamos determinar um máximo para ela. Né? Ó. Enquanto o nosso contador, olha só, enquanto o nosso contador for menor que 10, né? For menor que 10, eu vou realizar um determinado procedimento. Vou escrever um texto na tela. Escreva
Vou colocar de novo, olá pessoal, olá pessoal, beleza, né? O que vai acontecer, ó? Da forma que eu montei aqui, se eu executar o programa, e novamente ele vai ficar naquele laço infinito, né? Por quê? Porque eu não tenho uma condição de contorno para essa expressão lógica resultar em falso, né? Como ela é verdadeira, essa sentença, concorda comigo? Que o contador vale zero. Zero é menor que 10? É. Então, enquanto isso ficar verdadeiro, ele vai rodar aqui dentro. Quando que isso não será verdadeiro mais? Quando o contador for igual a 10. Né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, contador, por exemplo, não, contador vai ser igual a 10. Então, ele passa só uma vez por esse laço e finaliza. Só que eu não quero isso, eu quero que ele aplique a recorrência, né? Então, como o contador vale zero, eu vou usar aquela mesma ideia que a gente trabalhou no exercício anterior, né? Então, no exemplo anterior, eu vou dizer que essa variável contador vai receber o próprio contador anterior mais um, né? Então, assim eu estou contabilizando e acrescentando o valor dentro do contador, enquanto ele for menor que 10, ele executa. Então, nesse caso, como a gente começa com zero, né? O primeiro valor do contador é zero, ele cai aqui dentro e mostra na tela, olá pessoal. E assim ele vai indo até finalizar, tá? Vou dar um vírgula aqui e vou colocar o próprio valor do contador para a gente ver quanto que ele vai mostrar na tela, tá? Qual que é o valor do contador no momento que ele passa pela expressão, tá certo? Vamos lá executar? Olha lá, executou automático aqui, foi até 10, ó, rapidinho. Vou dar um espacinho aqui, vou executar de novo. Ah lá, viu? Ele foi até 10, foi até quando o contador vale 10. Lembra que quando ele vale 10, ele nem executa e sai, tá? Ele acaba saindo daqui, tá? Ah, não, Carlos, mas eu queria que aparecesse ali escrito 10, né? Então, o que eu posso fazer? Posso colocar um igual aqui, ó. Então, quando for menor ou igual a 10, né? Ele ainda permanece. Quando for 11, aí ele sai. Ah lá, deu certinho. E começou contando do zero. Ah, não, quero que comece do 1. Então você diz aqui, ó, que a variável contador vale 1. Aí ele passa a começar do 1 e vai até o 10. Olha que legal. Bacana, né? Um recurso bem interessante para a gente poder estar utilizando nas nossas aplicações. Beleza? Vamos ver o próximo? Ó, então, agora a gente viu a ideia do enquanto. Pessoal, isso potencializa muito os nossos programas, tá? Então, depois a gente pode tentar fazer uma aula de exemplos, né, para praticar um pouquinho, né, a gente poder conhecer um pouco mais. A ideia da aula de hoje é mais exibir mesmo quais são os métodos, tá ok? O próximo aqui que a gente vai trabalhar é o faça enquanto, né? Então, qual que é a ideia desse método, né? O enquanto a gente já trabalhou, mas e o faça enquanto? Normalmente, né, quando você precisa fazer uma pergunta para o usuário, o que você pode fazer? Você pode colocar o faça enquanto. Porque daí, enquanto o programa estiver executando, né, ele faz essa pergunta para o usuário novamente. Então, normalmente você pode utilizar quando você vai fazer esse tipo de coisa. Então, ele cai dentro aqui da instrução a primeira vez, recebe essa instrução para ser processada e depois ele pergunta no final, tá? Então, ele fica ali, né, enquanto ele estiver comparando esse valor, né, do que a gente está trabalhando, tá certo? Para trabalhar com esse exemplo, vamos pensar que a gente vai precisar fazer o cálculo da área de um quadrado, por exemplo. A área de um quadrado. Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar perguntar para o usuário qual que é o lado do quadrado, né? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Então, vamos pensando nisso, né? A gente vai precisar de uma variável que no mínimo se chama lado, tá? Nem aqui meu inteiro igual a lado. Né? No entanto, a gente calcula a área. Se eu estou calculando a área, né, eu posso criar também a variável área. Também criei uma variável área, tá? E aqui eu vou fazer a primeira pergunta. Ó, escreva, né, vou pedir para o usuário, ó, informe a lateral do cubo. Informe o lado, né? O lado do quadrado, não é do cubo não, tá? O lado do quadrado, 2 pontos, né? E vou dar aqui permitir o usuário digitar, né? Escrevo o lado do quadrado, aí eu vou leia o lado, né? E com base nisso, depois eu calculo a área, né? Então, quando que eu vou calcular a área? Eu vou calcular a área quando ele digitar o lado.
né? Só que para eu saber se ele digitou o lado corretamente, o que a gente sabe? Né? Que o nosso quadrado, ele, sei lá, começa em 1 e vai até 10, né, de lado, né? 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Se a pessoa digitar 0, eu não consigo calcular o lado, né? E se ele digitar, por exemplo, -2, eu também não vou conseguir. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que essa variável lado, né, a condição para permanecer aqui dentro, ela não pode ser igual a 0, nem menor, nem igual a 0. Acima desse valor eu consigo calcular o cubo, né? Consigo calcular, consigo calcular a área, né, do nosso quadrado, tá? Vamos fazer um teste para ver se deu certo, né? Shift F6, né? Lá, executei, Shift F6, olha lá. Perguntou o lado, né? Quando eu informar o lado, é só isso que ele vai fazer, né? Informei o lado. Vamos colocar um 0, ó. Lado maior que 0, ou igual a 0, né? Menor ou igual a 0. Olha lá, perguntou de novo, ó. 0, 0. Perguntou de novo. Se colocar -2, ó, perguntou de novo. Se eu colocar 4, ele vai sair. Olha lá, saiu. Tá, então essa foi a minha condição de contorno. No entanto, não apareceu a área, né? Eu sei que o lado é esse, mas não apareceu a área. Então o que eu posso fazer aqui no final? Depois que ele saiu do loop, eu posso fazer esse cálculo. Área vai ser igual a lado vezes lado, certo? E agora eu vou escrever. Escreva a área do quadrado. A área do quadrado é 2 pontos. E aí vem aqui a área, né? Tá calculada a nossa área e eu mostro a área no final, certo? Só para ficar mais bonitinho, eu vou limpar para ele tirar tudo que foi feito anteriormente pelo usuário. Então, ó, Shift F6, né? Executei. Então tem lá o quadrado, ó, o quadrado é -2, não é para ele calcular a área. Ó, beleza, né? Calculou. Ó lá, -4, -6. Eita, eu coloquei 2 valores juntos, ele deu erro e saiu da expressão. Deixa eu executar de novo, ó lá. -5, 4. 4 existe. Vou colocar 0 para a gente testar. 0, olha lá, não calculou, voltou de novo a perguntar. Se eu colocar 2, 2 existe, lado vezes lado, 2 vezes 2 é para dar 4. Olha lá, a área do quadrado é 4, certinho. Se eu quisesse colocar centímetro aqui, não tem problema, posso colocar aqui, ó, aspas duplas, CM. Né? Aí, como é a área quadrado, né? Ctrl Alt número 2, ó. Aí ele adiciona lá pra gente. Shift F6, colocar aqui 5. Olha lá, a área do quadrado é 5 centímetros quadrados. Legal, né? Bacana também, ajuda bastante a gente, né? Você pergunta antes e depois executa o processo, tá? Quer ver só que legal, né? Então, vamos pensar aqui numa possibilidade, ó. Bom, legal, né? Então, agora, vamos trabalhar com a nossa próxima situação, que é o para, né? Então, a ideia do para, ela é um pouco diferente do faça e também um pouquinho diferente do faça enquanto. No que diz respeito à forma que você escreve, a sintaxe, né? Agora, com relação à estrutura de condição, ela é praticamente a mesma coisa, né? Todas fazem a mesma coisa, executam o laço, né, para nossa função. Pessoal, a estrutura do tipo para, ela tem essa cara, ó, para, abre parênteses, vem uma primeira parte separada por ponto e vírgula, uma segunda separada por ponto e vírgula e uma terceira parte, a gente fecha parênteses. Chaves, abre e fecha chaves, aqui dentro fica a nossa instrução, tá? Que ele vai realizar o procedimento. O para, ele é uma solução de loop um pouco mais elegante, sabe? O pessoal gosta bastante de usar ela. A característica melhor dela é porque a gente coloca aqui os dados justo na primeira linha, né? Então fica mais fácil a gente visualizar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente cria a nossa condição, nossa variável, né, de condição de controle. Então ela vai ser do tipo inteiro e eu declaro ela aqui dentro mesmo e já atribuo um valor para ela. Ó. Então vai ser i e i vale 0. Essa segunda parte é a nossa condição de execução da nossa estrutura. Então o i vai ter que ser menor que 10 para ele executar essa estrutura. Tá? Então, vou colocar 100, vamos aumentar um pouquinho lá. Então, ele vai executar de 0 até 100, né? Porque foi o que eu pedi. Né? E ele vai fazer isso como? Como que vai ser o incremento dele? Eu também não preciso escrever incremento dentro, basta eu escrever aqui fora. Eu posso fazer isso, né? I vai ser igual ao i anterior mais 1,
Ou como eu estou sempre somando 1, vocês perceberam que já ficou meio padrãozão, né? Sempre estou somando 1, eu posso usar esse operador que ele acrescenta. Ó. Olha lá. Esse operador, o mais, ele vai fazer um acréscimo da forma, né, que o i está sendo estipulado de 1 em 1, tá? Até chegar lá no 100, beleza? Vamos escrever a nossa instrução? Né? Então vamos lá, escreva, né? Olá pessoal, certo? Olá pessoal. E aqui, ó, eu vou colocar o valor do i para a gente saber. Toda vez que passar por aqui, a gente vai saber quanto vale i. Não preciso fazer aquele x mais aqui dentro de novo, não tem necessidade, porque a gente já está fazendo o i, né, mais aqui para ele fazer a execução, tá? Não preciso criar as variáveis antes, né, a variável do tipo inteiro ou i. Eu até poderia criar, mas não tem necessidade, tá? E o código é esse daqui mesmo, bem limpinho. Vamos executar. Olha lá, executou todo mundo, só que foi todo mundo junto, né, na mesma tela, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, com um espaço, né? I, mais, aí menor que 100, vou colocar um barra N aqui. Vamos executar. Ah, esqueci do barra, pessoal. Barra N. Aí agora sim, olha lá. De 0 até sempre, até 99, né? Ficou com um espacinho ali, não deu pra ver direito. Agora sim. Aí, agora melhorou. Né? Então, olha lá, pessoal. E aí tá os números ali da variável i até 99. Então, é um loop, né? Toda vez que ele roda, ele acrescenta 1 na minha variável de condição, né? E automaticamente ele faz aqui, né, os meus valores. Eu vou mudar aqui um pouquinho, ó. Digamos que o i de entrada seja 20 e o i de saída seja 56. Quando eu executo, ele vai fazer do 20 ao 56, então vai dar 36 vezes, né? Vamos verificar. Executou todas elas, né? Eu não sei se ele deu 36, né? Mas aqui executou todas elas. Se a gente quisesse saber o quanto vale a variável, né? Quantas vezes ela foi aí executada, a gente poderia criar uma outra variável, né? Fazer o somatório dela e aí exibir o valor em tela. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, para finalizar, né? Vamos fazer um exercício bem simplesinho aqui. Imagina que você queira, sei lá, calcular uma tabuada, né? A tabuada do 8, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Você pode pegar, de novo, o que a gente pode fazer? A gente vai criar uma variável que ela vai ser do tipo inteiro, né? E ela vai se chamar contador, certo? Contador não, vou colocar número, né? Número. E aí a gente vai perguntar esse número para a pessoa. Escreva. Vou perguntar o número que ela quer calcular a tabuada. Qual número? Para qual número? Para qual número você deseja calcular a tabuada? 2 pontos. E aí a pessoa escreve o número. Leia o número. Então, até agora não está acontecendo nada. A gente só criou o local para alocar o número que a pessoa definiu e com base nisso eu realizo a escrita, né, e pergunto para a pessoa qual que é o número. Agora eu vou fazer o procedimento mesmo para fazer a rotatividade e fazer a tabuada, por exemplo, do 8, do 5, do 6, né, do número que a pessoa digitar. Qual que é a característica aqui, né? É que a gente vai fazer uma iteração, né? E é uma tabuada. A tabuada vai do 1 até o 10, né? Então eu vou ter que sempre multiplicar o número que a pessoa escolheu, vezes 1, depois vezes 2, depois vezes 3, depois vezes 4, e mostrar tudo isso em tela, tá? Como é que eu posso fazer aqui então? Vamos lá. Vou começar com a minha instrução inteiro igual a i, né? Inteiro vai ser i, que vai receber 0. Aí eu vou ter a nossa condição, né? Enquanto o número não, né? Enquanto i for menor que 10, né? Vamos dizer que o i começa em 1. Quando o i for menor que 10, né? Menor que 10, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um mais nele, né? Finalizei. E agora eu venho aqui abrir chaves e fecha chaves. É aqui dentro que vai entrar o procedimento. Então, o meu para vai com i igual a 1
até 10, né? Inclusive o 10 igual a 10, e eu vou fazer o somatório, né? Aqui usando a funçãozinha do incremento automático. Então vamos lá, eu vou escrever, né? Certo? Escreva, né? Escreva, nossa senhora, escreva o valor multiplicado é 2 pontos, certo? E aqui eu vou já montar a minha expressão, ó, vírgula, né? E vou colocar aqui. A minha expressão vai ser sempre o número vezes o i, né? Então, número vai ser, só para ficar mais bonitinho, vou colocar um mais multiplicação no meio, né? E aí eu multiplico, tá? Então, número, aí eu vou colocar assim, ó, número multiplica quem? Multiplica, né, o número, agora, né? E aqui vem o número que a pessoa escolheu, né? E aqui vem o i, beleza, né? Igual, tudo isso vai ser igual ao quê? Ao resultado da tabuada, que seria o número que a pessoa escolheu vezes o i, né? Acho que é isso, eu não estou guardando nenhum valor, eu estou só executando e ele vai mostrar os dados em tela, fazendo esse loop até o 10. Vamos ver como é que ficou? Vamos executar. Se precisar corrigir, a gente muda. Do 5. Ficou tudo em uma linha só, tem que aplicar uma quebra. Barra, vírgula, barra N. Qual que é a tabuada? Do 7. Calculou a tabuada do 7 para mim. Shift F5, tabuada do 8. Calculou certinho lá a tabuada do 8 para mim. Então ele começa lá em 8, vai até 20, né? E eu coloquei o limpar não coloquei, não precisaria do limpar. Eu coloquei aqui o número, né, para ele aparecer, então acho que ficou legal, né? Ficou bacaninha, né? E eu acho que é isso, pessoal, por hoje é só, tá? Beleza? Obrigado então, até mais, pessoal, tchau, tchau.